10h32, esse é o Manhã Bandeirantes e você sabe, a gente tem falado aqui já há alguns dias que nós promoveríamos uma série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito aqui em São Paulo. E é óbvio, eu falava na abertura aqui do Manhã Bandeirantes, é óbvio que isso é importante. Talvez seja um dos indicadores mais importantes para você escolher o seu candidato a prefeito, é saber quem é o vice. A história mostra isso recentemente em São Paulo. Mostrou com o Ricardo Nunes, vice de Bruno, mostrou com o Rodrigo Garcia, vice de Dória. Estou falando só dos recentes, hein? Mostrou com o Michel Temer, vice de Dilma Rousseff. Enfim, isso é muito importante. Hoje a gente abre essa sabatina com o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, na chapa encabeçada por José Luiz da Atena, que é o ex-senador José Aníbal. E, senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria começar fazendo uma pergunta padrão, que nós vamos repetir para todos os candidatos, até porque muitas vezes a gente conhece, mas o eleitor, quem está nos acompanhando, não conhece quem é esse nome que está concorrendo à vice-prefeitura. Quem é José Aníbal, por favor? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos ouvintes, ao nosso colega de trabalho aqui, o Pato, e dizer para você que, primeiro, eu espero ser eleito junto com o Datena e continuar vice, colaborando com ele para enfrentar os grandes desafios que São Paulo tem. Eu faço política há muitos anos. Ontem eu estive no Colégio Santa Cruz. Eu até brinquei com eles, olha, minha filha estudou aqui há 20 anos. Então faz tempo que eu faço política. Desde o movimento estudantil, com a Dilma. Estavam na mesma faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiz movimento estudantil, fui exilado durante 6 anos, voltei e resolvi vir morar em São Paulo. Fui 5 vezes deputado federal para São Paulo, fui vereador da capital, o mais votado até hoje, 167 mil votos em 2004, coisa que me deu muita satisfação, e fui também suplente senador do Serra, exerci o Senado por pouco mais de 2 anos. Consegui fazer um trabalho importante, inclusive participando da finalização desse grande acordo que São Paulo fez com o governo federal, que já vinha sendo trabalhado desde o Serra, de trocar a dívida de São Paulo pelo Campo de Marte. E um dia o Guedes me ligou, falou, senador, o senhor tinha me pedido para ver aí essa questão da troca da dívida de São Paulo pelo Campo de Marte, eu vou reunir minha equipe hoje, vou ligar no final do dia. Me ligou e disse, olha, batemos o martelo. Está fechado, Guedes? Tá. Disse, olha, Guedes, eu não podia deixar de te dizer que para São Paulo isso é um negócio espetacular. Eram 22 bilhões de reais trocar pelo Campo de Marte. O Campo de Marte é importante, mesmo como empreendimento imobiliário, que se queira fazer lá alguma coisa, ou deixar como está, mas não vale 22 bilhões de reais. Então foi um gesto que vinha se acumulando desde lá atrás e que finalmente desembocou nisso aí. O que nos permite ter em São Paulo hoje dívida líquida zero. Quando eu falo isso para as pessoas, elas me perguntam. Bom, nessa trajetória toda, coisas que me dão muita satisfação. Eu fui um dos coordenadores da campanha das diretas já. Eu fui o responsável na Câmara pela aprovação do Plano Real. Depois da redemocratização, a coisa mais importante no Brasil, que aconteceu no Brasil, foi o Plano Real. Estabilizou a economia e acabou com a inflação. Esse pessoal mais novo que está por aqui não sabe o que é a inflação de 100% ao mês, né? Então foi um fato extraordinário. Foi o plano de combate à inflação mais exitoso do mundo. Tem gente até que brinca, se a Argentina tivesse seguido São Paulo, o Brasil, seria outro país. Agora, senador, deixa eu perguntar uma coisa para você, antes do Lupato fazer a pergunta, só para emendar o gancho. O senhor é de um partido tradicional que já polemizou com o PT, já dividiu as atenções do país com o PT. Hoje não tem, hoje o partido diminuiu bastante de tamanho, mas ainda é um partido de história com Mário Covas, com Franco Montoro, com Fernando Henrique Cardoso. Esse partido é o mesmo de José Luiz da Atena? Olha, o PSDB, evidentemente, que entrou num caminho de não entendimento do quadro político nacional, 10 anos atrás, como as coisas foram caminhando, e nós tivemos na eleição de 2014 um desempenho muito ruim.
né? O Geraldo Alckmin tinha uns 10 partidos apoiando ele, e isso não resultou em nada do ponto de vista eleitoral. Nós perdemos o pé naquela polarização PT-Bolsonaro. E erramos na campanha, erramos no discurso. Isso fragilizou muito o PSDB. Depois nós tivemos outro fator de fragilização do PSDB, que foi o Dória. O Dória teve uma passagem pelo PSDB, ainda que vitoriosa, foi prefeito e depois governador, mas desastrosa para desorganizar o partido em São Paulo. Desorganizou completamente o partido, interviu no partido inteiro e se viabilizou, se elegeu com o Bolsodória. Isso é um contraponto a tudo que o PSDB defende. O PSDB é um partido de raiz democrática. E é o mesmo que diz José Luiz da Atena? Continua com um compromisso democrático firme, mas evidentemente que o partido está procurando hoje entender melhor esse quadro político que está aí, e por isso mesmo eu fui um dos que mais me empenhei para trazer o Datena. O Datena é um candidato popular, ele não é uma pessoa reacionária, ao contrário, ele defende a democracia firmemente, a punição do pessoal do 8 de janeiro. E, fora isso, ele defende uma política para a segurança pública, por exemplo, que não tem nada a ver com essa violência de bandido bom é bandido morto. Eles, bandido bom é bandido preso, não é? Condenado, preso e condenado. E ele percebeu, mais do que ninguém, já há 20 anos, o quanto o crime organizado estava se desenvolvendo, crescendo em São Paulo, não só no tráfico de drogas, mas em várias outras atividades econômicas. Hoje ele está dentro da gestão, né, evidências disso, ele controla vários setores. Um grande empresário de São Paulo, semana passada, me ligou cedo, falou: o crime organizado em São Paulo hoje, Zé, controla 1.000 postos de gasolina. Tem 1.000 postos de gasolina no estado de São Paulo. Eu tomei um susto. Quer dizer, eles são uma força econômica e política, porque eles estão financiando políticos, candidatos, etc. O Datena foi o primeiro a mostrar isso e o único nessa campanha que falou desde o início: o combate ao crime organizado é uma questão central para você ter uma melhoria na segurança pública. Eles não atuam só na droga, eles atuam no roubo de celular, eles atuam em tudo, na economia, na lavagem de dinheiro. E isso só pode ser feito com ação do município, mas principalmente o Estado, Polícia Civil e Militar, Ministério Público e Judiciário e Polícia Federal, que tem a inteligência necessária para chegar nos cabeças e analisar todo esse quadro. Está afiado o candidato a vice-prefeito Zé Nebo. Eu perguntei do PSDB, ele já falou de segurança, já mandou um recado de segurança, né, Lupato? Sobre o Datena. É. O Datena que em muitos momentos coloca a segurança pública, uma bandeira que já levanta há algum tempo, como a principal proposta. Mas há também uma sensação do eleitor que falta a apresentação de outras propostas em outros temas. Quais são as propostas que o senhor, junto ao Datena, pretendem levar? Para a gente aproveitar o tempo aqui, resumidamente. Eu posso te falar de uma por uma. Segurança eu já falei, nós vamos dobrar a Guarda Civil Metropolitana, vamos equipá-la muito melhor do que ela está equipada hoje. Que nota o senhor dá hoje para a atuação da Guarda Civil Metropolitana? Põe aí uns 8, porque a Guarda Civil tem uma certa presença, dá uma certa satisfação. Mas nós vamos dobrar, nós vamos criar territórios de emprego onde a Guarda Metropolitana estará fortemente presente. Tem um estudo de uma empresa inglesa que diz que você, com uma iluminação adequada, pode evitar 33% dos crimes que ocorrem nas cidades. Então nós vamos fazer isso. São Paulo vai ter que ter uma iluminação total. Pô, a prefeitura paga por isso. O permissionário tem que ir lá e pôr o poste e conservar. Bom, mas além dessas questões, uma prioridade nossa é a questão da saúde. Eu tive com o Datena outro dia no Hospital São Paulo e no Hospital Universitário, aqui na Vila Mariana. Era uma procissão de ambulâncias paradas, esperando os pacientes que tinham deixado lá. Nós paramos no museu. O senhor está aqui desde que hora? Ele falou: desde as 4h30. E quem que o senhor trouxe aqui? Uma senhora para fazer um exame. Eram 11h30 da manhã. Eu falei: faz 7 horas que o senhor está aqui? De 7 horas. Que horas ela vai voltar? Não sei. Aí falamos com uma outra senhora que ela falou com o Datena, inclusive. Datena, faz 4 meses que eu venho pedindo um exame do coração.
Finalmente hoje disseram que eu vou ser atendido, mas estou esperando aqui, até agora não aconteceu nada. Essa balela toda que esse governo atual fala de saúde, de melhora na saúde, disso, daquilo outro, no fundamental e sobretudo em situações emergenciais, as pessoas são totalmente desassistidas. O que nós vamos fazer, e já quantificamos quanto isso custa? 2 horas a mais nos equipamentos de saúde para você dar conta das 500 mil consultas ou exames que estão represados, estão esperando. Uns falam em 500, outros falam em 400. De qualquer maneira, é um número forte. Tem que resolver. Podemos até reinstalar aquele corujão da saúde, que foi ideia de um ex-deputado do PSDB chamado Milton Flávio. Ele que deu essa ideia para o Dória, que percebeu que era bom, fez e deu resultado. Fora isso, nós queremos fazer na saúde uma coisa que é crucial: a entrega do medicamento para quem tem necessidade de medicamento de uso continuado, receber o medicamento em casa. Outro dia eu perguntei para uma das OS do setor de saúde de São Paulo, dirigente dela, por que falta remédio? Os laboratórios não entregam, tal, não sei o que. Você conversa, cara. Chama os chineses e os indianos, eles vão pôr em São Paulo, todo dia 15 do mês, todo o medicamento que a prefeitura precisar distribuir gratuitamente, ou na casa do cidadão, ou ter à disposição dos postos de saúde. Isto é um desafio que nós vamos vencer rapidamente. Tem dinheiro para isso. Nós temos outras ideias na área da saúde. Acho que não falta dinheiro, né? Não falta. Aliás, isso que eu falei, a dívida líquida é zero. Paulo economizou 3 bilhões por ano. Eu sugeri ao prefeito, escuta, vamos direcionar isso, direciona essa poupança para algumas políticas, mas não conseguiram fazer. O senhor está falando coisas que uma eventual gestão José Luiz da Atena faria. Eu fiz uma pergunta no debate para o candidato da Atena, me coube fazer essa pergunta, e eu queria ouvir do senhor também, porque me pareceu, ali a gente não tem direito de réplica, me pareceu que ela precisa de complementação. De tudo que foi feito pela atual gestão, alguma coisa serve? Alguma coisa vai ser mantida por um eventual governo José Luiz da Atena, ou nada serve e tem que mudar tudo? Olha, eu acho essa gestão atual ruinosa. É uma gestão que gastou o ano passado e esse até agora mais de 5 bilhões de reais com asfalto. Eles tentaram transformar asfalto em política pública. Asfalto é zeladoria. Eles não têm políticas públicas. Eles têm enunciados. Mas isso não constitui uma política pública. Você pode dizer, olha, a saúde em São Paulo está bem. O transporte em São Paulo melhorou. A habitação cresceu. A oferta de moradia para a população de baixa renda, principalmente. Não pode, é impressionante. Não tem planejamento, não tem gestão, não tem foco. Uma gestão em São Paulo, e o Datena tem insistido muito, é o povo de São Paulo. Por quê? São Paulo é uma cidade de quase 12 milhões de habitantes. Pega aí um centrão de São Paulo, claro, a periferia também tem emprego, mas esse centrão de São Paulo, quem está nesse núcleo de 4, 5 milhões, tem renda, consegue programar sua vida, etc. Você tem hoje 6, 7 milhões de paulistanos que vivem mais nas periferias. Algumas periferias são completamente abandonadas. Pega a cidade de Tiradentes, vai aí no Campo Limpo, há um abandono geral, não tem emprego. Na cidade de Tiradentes tem 200 e tantos mil habitantes, tem 6 mil empregos formais. Mas tem alguma coisa boa dessa gestão que vocês aproveitariam ou não? Claro, território de emprego. Nós vamos pegar várias áreas que estão degradadas em São Paulo. Vou dar um exemplo maior. Jacú-Pêssego, 10 primeiros quilômetros da Jacú-Pêssego, que é uma avenida de uma logística excepcional. Ela começa na Ayrton Senna e vai até o Rodonel, 20 quilômetros. 10 quilômetros foram feitos pelo Maluf, 10 quilômetros feitos pelo Serra. Essa avenida, ela tem um trânsito enorme, mas ela está totalmente abandonada nos 10 primeiros quilômetros. Coisa fechada, submoradia, terreno abandonado, depósito de sujeira, né? Enfim, tem que revitalizar a área inteira. Como? Você encontra, negocia uma faixa de um lado e do outro dela. Alguns terrenos são inclusive da prefeitura. Aqueles que não são, você compra, encontra um caminho para resolver e você
que estabelece ali um centro de logística, está a 4 quilômetros do aeroporto de São Paulo, entra na Jacopesco, está lá no Rodonel, ali você faz logística, e eu perguntei para algumas pessoas, por que não faz? Porque não tem segurança. Faz logística, chama empresa de tecnologia, chama empresa de serviços, constrói dezenas de torres de moradia, dando o terreno, isso reduz o custo final para o adquirente, para quem vai comprar, faz centros comerciais, espaços de lazer, faz uma reforma urbana. E a Jacopesco divide a Zona Leste. Você pega a Zona Leste 2, que a gente chama, e incorpora ela, ele cria emprego, dá incentivo IPTU vinculado à criação de emprego. Coloca uma iluminação absolutamente adequada e faz um grupo da Guarda Civil Metropolitana, foi lá, com 40 viaturas, 24 horas por dia, criando segurança ali, criando, mais do que a sensação, uma realidade de segurança. Isso tende a se espraiar lá. Não adianta fazer só no centro de São Paulo. Tem que fazer, na Zona Sul dá para fazer também, tem áreas para isso, na Norte nós vamos levantar, já levantamos várias áreas, não é? Isso a gente está chamando de território do emprego, inclusive com cursos de qualificação profissional. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, fizemos expansão do sistema técnico-tecnológico de São Paulo, construímos 2 FATECs na Zona Leste, a FATEC de Air Carvalho e a FATEC do Carrão. É preciso fazer mais, mas nesses territórios nós estamos propondo cursos de profissionalização, para que os jovens saibam operar essa máquina aqui, não só para telefonar, mandar mensagem, o que é um aplicativo, o que é um programa, e ter um mínimo de qualificação, os nenéns. Senador, o senhor fala sobre propostas que podem até soar interessantes para o eleitor. E aí eu queria trazer o retrospecto recente das pesquisas de intenções de votos que mostra, apesar da grande e inegável popularidade da figura de José Luiz da Atena, mas mostra que a porcentagem de intenções de votos está caindo de um mês para cá na chapa do senhor junto ao da Atena. O que está faltando passar para o eleitor? Comunicar mais e muito mais que o da Atena é candidato a prefeito. Muita gente não sabe disso. Nós estamos fazendo agora mais trabalho de rua, distribuição de material de campanha. Ele estava reticente, né? Nos terminais de ônibus, nos terminais de metrô. Vamos começar uma operação grande. Começamos ontem, mas vamos levá-la até o final de semana. Dando conta de que o da Atena é candidato para ganhar a eleição, não é para marcar a posição. Essa popularidade do da Atena ninguém tem. Segundo destaque é um episódio ontem, numa área ruim, onde tem crime bem presente, que alguns caras xingaram ele, um cara xingou ele respondeu, fez bem responder, mas anteontem nós estivemos andando na Paulista, para carro, o cara abre o vidro e fala, da Atena, estamos com você. Até o pessoal de uma igreja pediu para ele entrar na igreja, ele entrou na igreja. As pessoas querem todas tirar foto com o da Atena. E muita gente, eu não sabia que o da Atena era candidato a prefeito. E como ele é um comunicador, tá o nome dele circulando, Bom, agora nós temos que fazer essa circulação do nome associada à candidatura a prefeito. E isso aqui não é proposta do que eu falei dos territórios do emprego, que é de campanha eleitoral. São Paulo tem dinheiro. O orçamento de São Paulo esse ano é 111 bilhões. O ano que vem pode chegar a 116, 118, até 120. Sei que a reforma tributária nos prejudique muito, porque o maior imposto de São Paulo é o ISS. 31 bilhões vão ser arrecadados esse ano. Vai entrar nesse caixa comum, nesse fundo da reforma tributária, eu não sei quanto é que vai vir de volta para São Paulo. Esse prefeito não foi uma vez em Brasília disputar os interesses de São Paulo, que é o maior contribuinte do Brasil, em tudo, na cidade de São Paulo, na reforma tributária. Mas, de qualquer maneira, tem recurso. Esse recurso nós vamos aplicar no remédio em casa, nas 2 horas a mais de atendimento do equipamento de saúde para as filas, para resolver filas, nas creches com 2 horas a mais. A mãe vai entregar a criança às 7 da manhã e vai poder buscar a criança às 7 da tarde. Esse prefeito, eu estava vendo que agora ele está dizendo que vai
dar transporte gratuito para as mães. É porque essa proposta que nós fizemos, esta cala profundamente nas pessoas. É de você ter seu filho 12 horas por dia dentro do equipamento em que ele vai ser bem tratado, bem cuidado e bem alimentado. E outro desafio enorme que nós temos na educação, esse é de envergonhar todos nós. As crianças com 8 anos, segundo ano do ensino fundamental em São Paulo, elas sabem ler e escrever numa proporção que é a metade do Ceará e de Pernambuco. E lá eles têm uma coisa de orgulho até de que a criança... É um trabalho dos pais, dos alunos, dos professores, etc., das secretarias de educação. Ceará e Pernambuco, 80% dos jovens sabem ler e escrever com 8 anos. São Paulo, 39%, é uma vergonha. Orçamento da Secretaria de Educação de São Paulo, 26 bilhões esse ano. O ano que vem, 30 e não sei o quê, 31. É uma montanha de dinheiro. E não consegue fazer uma coisa elementar. Nós vamos fazer isso acontecer na saúde. Então não é coisa de... A gente sabe quanto custa cada uma dessas coisas. 2 horas a mais em creche vão custar 550 milhões por ano. Mas nós temos de onde economizar. Você acha que nós vamos fazer essa quantidade de asfalto que foi feita aí com um objetivo claramente político de criar uma imagem do asfaltador? Nós podemos manter perfeitamente o viário de São Paulo com 1 bilhão de asfalto por ano, e não com 2,5 bilhões. Fazer propaganda para tentar ganhar eleição por aí. Então nós temos muita coisa a fazer nessas áreas, mas nós temos que fazer também na área do emprego. Esse é um enorme desafio, que é o que dá renda. Nós vamos fazer um trabalho de recuperação de áreas do centro. Não é a prefeitura que vai fazer, a prefeitura vai criar um arcabouço para que isso ocorra. Temos que ter construção civil industrial de moradias. Isso já existe no mundo todo. Vai na China ver como é que eles constroem prédio em 3 meses. No centro? Claro, as áreas que tem no centro são enormes, que você pode... Ou prédios que estão completamente abandonados, já se faz alguma coisa, mas não com aquela decisão que precisa ser feita. Casarões que você não tem mais uso e tal. Você negocia, porque essas pessoas devem de IPTU muito e tal, mas fazer disso uma política que você traz o setor privado, grandes grupos, grandes empresas, Ambev, Vivo, Claro. Imagina aquela São João recuperada, com alguns equipamentos novos, né, na área de cultura, na área de educação. Isso tudo se pode fazer, mas precisa ter um compromisso efetivo de fazer. Não é o Datena, quando a gente acentua que ele é um candidato independente, porque quem vai indicar o secretário da Saúde é o programa da saúde. Agora, você vai ser indicado para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Você consegue? Olha, eu tenho dúvida, então vamos atrás de outro. O senhor está falando do centro. Na Cracolândia, o senhor é a favor da internação compulsória? Só em casos... Aliás, ontem eu vi um rapaz desse ali, na Consolação. O cara está completamente... Você vê que ele está desorientado fisicamente. Ele não sabe mais nem para onde que ele vai. Bate nos carros e tal. A Atena diz, olha, em casos extremos, você pode fazer a internação compulsória, desde que você garanta o afeto e a atenção para essas pessoas, que eles são seres humanos. Você não vai depositá-los no lugar, você vai tentar recuperá-los. Tem gente que é difícil recuperar, mas tem gente que você pode recuperar. E quem deve decidir sobre a internação compulsória? Médicos, profissionais da saúde. Não é qualquer um que vai dizer, não, interna, não é a polícia, não é o prefeito ou o subprefeito. São os profissionais de saúde. O que o Datena diz, nós vamos fazer mutirões lá, não é só com polícia, não, é com médicos. E outra coisa, não adianta cercar a Cracolândia. Vocês estão vendo aí, diz que tem 100 Cracolândias hoje em São Paulo. Como é que você resolve isso? O Datena tem insistido nesse ponto. Você tem que pegar o aviãozinho que vai distribuir droga nos pontos a troco de uma droga qualquer para ele próprio. Você tem que pegar quem entrega para eles. A polícia andou fazendo aqui em São Paulo alguns hotéis, que eram pontos de distribuição, agora, recentemente, uma operação. Operações como essa têm que ser feitas sistematicamente. Custa, mas dobrar a Guarda Civil Metropolitana está na nossa conta já. 900 milhões de reais vai custar por ano a mais. Mas isso é fundamental. As pessoas em São Paulo estão assustadas, não tem segurança.
O cara sabe que as pessoas, negócio do celular, eu vejo até amigos meus falando, ô Zé, para de usar esse telefone aí na rua, cara. Ou então encosta ele num bar, numa coisa e liga lá de dentro. Você já começou a ter restrições na sua liberdade de andar nessa cidade. Andar na cidade de São Paulo. Boa, me deu o gancho aqui para a gente falar de tarifa zero e de falar de reajuste de tarifa. Qual é a sua posição? Está garantido que não vai ter reajuste de tarifa, ela continua congelada e tarifa zero expandida ou não? Paulistanos saberem. De ônibus sabe, a passagem custa R$ 4,40. As empresas de ônibus recebem por cada passagem R$ 10,55. Elas recebem R$ 6,15, além. Os R$ 4,40 elas mesmas controlam, porque o sistema de pagamento é deles lá. Então eles já ficam com o dinheiro na mão. A Prefeitura impõe mais R$ 6,15. 150% a mais. É óbvio que isso está mal feito. Tem que rever esse cálculo, esse sistema que está aí, urgentemente economizar um bom dinheiro. E aí você pode fazer o que o Datena anunciou esses dias. Aliás, o dia que nós andamos na Paulista. Vai ter tarifa zero a semana inteira para quem estiver no Bolsa Família ou no CAD único. Né? Quantas pessoas são? Sei lá, 800 mil, 500 mil. Tarifa zero o tempo todo para esse pessoal. Não é tarifa zero só final de semana, que ainda a Prefeitura paga. Não foi um gesto que a Prefeitura negociou com essas empresas de ônibus, duas delas claramente envolvidas, aí os caras foram presos. Negócio de crime organizado, de PCC, etc. Então não precisa de reajuste, dá para manter a tarifa congelado. Vai manter. Se nós chegarmos na Prefeitura, e eu tenho certeza que essas 3 semanas serão fundamentais para introjetar, para trabalhar junto à população de São Paulo esse nosso programa, nós vamos chegar lá e vamos manter essa tarifa e vamos dar gratuidade para quem recebe do Bolsa Família e quem está no CAD único. Candidato, nós temos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação uma parceria com o Google na Sala Digital e eles prepararam um levantamento mostrando que o senhor é o terceiro mais pesquisado entre os vices, com 5% das buscas que são realizadas no Google, e que a terceira pergunta mais feita sobre o senhor, que é um político experiente, já foi deputado federal, secretário estadual aqui em São Paulo, senador, é o que ele já fez pela cidade de São Paulo. Quais são os 2 ou 3 pontos que o senhor destacaria do que já foi feito? Bom, o primeiro deles é quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. Eu reativei o sistema de ensino técnico e tecnológico de São Paulo, Paula Souza. Tinha 7 FATECs, eu fiz 4 em 2 anos, deixei mais 4 construindo. Hoje São Paulo tem 80 FATECs, as faculdades de tecnologia. De cada 10 alunos que saem das FATECs, 9 saem empregados já. Eu criei um desejo em todos os prefeitos de São Paulo de ter uma FATEC, mostrando a importância que tinha aquele equipamento. Aquilo estava parado. A primeira FATEC que nós fizemos em Aê Carvalho era um local reservado para um cadeão. Eu negociei não, dialoguei com o nosso grande governador Mário Covas. Ele falou, mas onde eu ponho o cadeão? Eu disse, vamos arrumar outro lugar, mas aqui vamos fazer uma FATEC. Essa FATEC hoje tem mais de 2.000 alunos. A FATEC de Aê Carvalho, Águia de Aia. A FATEC do Carrão também. Você lá uma estrutura metálica abandonada da Secretaria de Fazenda, fizemos outra FATEC ali. As 2 primeiras faculdades públicas e gratuitas da Zona Leste de São Paulo. Nunca tinha havido antes. Depois eu participei intensamente da negociação para levar a USP Leste. Eu era secretário ainda. Então, isso foram coisas bem objetivas. Fora isso, agora mesmo, quem passar ali na Rebouças vai ver que está tendo uma obra ali no Conjunto Clínicas, que estava abandonada há 20 anos. Foi uma obra para a qual eu consegui 34 milhões de reais como senador em 2021. É um centro de capacitação de profissionais na área da saúde, de treinamento altamente qualificado para intervenções altamente complexas. Esse centro deve ser inaugurado o ano que vem. Vai ser usado não só pelo pessoal do INCOR, como crescentemente outros departamentos do Conjuntos Clínicas.
sempre destinei as minhas emendas todas, praticamente todas, para Santa Casa, Santa Marcelina, INCOR, hospitais do interior, caso de câncer, enfim. Eu tenho uma vida pública transparente, eu não tenho nenhum processo. Eu tenho, aliás, um elogio do Tribunal de Contas, porque nas vezes que fui secretário eu nunca usei verba de gabinete. Ou seja, em restaurante, para isso, aquilo outro. Não, zero. Candidato, a gente está na reta final aqui da nossa entrevista e a gente queria propor para o senhor um rápido bate-bola. Esse tem que ser rápido, não tem jeito, apesar dos assuntos serem complexos. Mas a gente entender sua posição em relação a alguns assuntos. Por exemplo, o senhor é a favor ou contra a saidinha? Eu acho que tem que organizar melhor. Tem que organizar melhor. Não pode proibir e penalizar a gente que você pode recuperar. Descriminalização da maconha. Não. O senhor é a favor de impeachments para os ministros do Supremo? Totalmente contrário. Isso é golpismo. Legalização do aborto. O aborto tem uma legislação clara e essa legislação deve ser cumprida e nem foi cumprida aqui no município. E a questão do aborto, em geral, é uma questão, da Atena insiste muito nisso, que deve ser decidida pela mulher. A mulher deve ter a decisão. Ela que tem o seu corpo. Vi ontem a Kamala Harris defendendo isso nos Estados Unidos, no debate com Trump. Última pergunta. Emenda Pix. Crime. Sabe o que é isso? Você manda o dinheiro, você só tem que prestar conta depois que a obra ficar pronta. Crime. É dinheiro público. Não pode ter isso. Olha, o tempo que eu estava lá, sobretudo o tempo que eu estava como deputado federal, 5 anos, fui 5 mandatos, fui 5 vezes líder. Fui o líder justamente da aprovação do Plano Real, das emendas, das reformas, patrimonial, administrativa, enfim, patrimonial, quebra dos monopólios. Está aí o celular com todo mundo. Isso aí, nós tínhamos emendas que eram um valor pequeno e que não eram impositivas. O governo cumpria na medida que tinha espaço orçamentário. Agora são todas impositivas. Impositivas e elas travam o processo legislativo. Se não soltar, eu não voto. Mais uma. O senhor continua a favor da reeleição no Executivo? Não. Hoje eu me convenci, no Brasil não dá. O cara faz o primeiro mandato, gasta tudo que pode gastar para se reeleger. O segundo mandato, em geral, é fraco. Você não conhece, pouca gente tem segundo mandato com alto desempenho. Vou dar um exemplo. O prefeito de Santo André. Alto desempenho. No primeiro mandato, no segundo mandato, um candidato apoiado por ele, lá na frente como candidato à eleição. E mais, o Boulos está falando em poupa-tempo da saúde. A ideia do poupa-tempo original é do Mário Covas. O poupa-tempo da saúde existe em Santo André faz muito tempo. Tem o poupa, até seria interessante vocês mostrarem. Poupa-tempo saúde funciona em Santo André. Ele copiou um modelo que já é praticado pelo PSDB e que nós vamos fazer aqui também. Candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por José Luiz da Atena, José Aníbal, ex-senador José Aníbal, muito obrigado pela sua participação aqui, abrindo essa série de entrevistas com esses candidatos a vice. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês, muito obrigado à audiência.